Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para sempre. Nós agradecemos por essa oportunidade que Ele nos concede para, mais uma vez, podermos exaltar o Seu nome, bendizer o Seu santo nome na beleza da Sua santidade, poder pregar a Sua palavra. Nesta feita, hoje estamos aqui nessa comunidade, nesse bairro, aqui em Taim, e como já foi feito aqui a oração, já foi dito que o Taim pertence ao Senhor Jesus, e nós acreditamos assim, e também declaramos assim, para a glória de Deus Pai. Quero ler a palavra de Deus na carta aos Hebreus, o capítulo de número 9, o versículo 27 e 28, que diz o seguinte: E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o julgamento, assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos, e para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez, sem pecado, para a salvação. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Estamos diante de uma passagem bíblica, você, meu querido amigo, meu irmão que nos ouvem nessa tarde. Aqui o escritor dessa epístola, o escritor desta carta, estava dando algumas instruções para a igreja naquele período, no primeiro século, enquanto a igreja estava ainda se desenvolvendo, estava iniciando. O escritor aqui ele vai escrever essas orientações ao longo de toda esta carta, principalmente para atingir um público-alvo que o objetivo dele era fazer com que as pessoas entendessem que Jesus Cristo veio a esta baixa terra no objetivo de ser o sacrifício vivo da parte de Deus para o resgate da humanidade. Então, uma mensagem bastante centralizada na carta aos Hebreus é essa, que Jesus Cristo é o sacrifício que Deus ofereceu para o resgate dos pecadores. Aqui, nessa passagem que nós acabamos de ler, nós encontramos algumas questões que são bastante interessantes, que o escritor ele vem nos alertar e vai nos dizer o seguinte: a primeira coisa que nós aprendemos com essa leitura e que nós podemos entender é que os homens estão destinados a morrer, e neste plano terreno, neste plano físico humano, os homens morrem uma única vez. Ou seja, esta vida é passageira, esta vida ela é breve, esta vida que nós temos aqui nesta terra, a vida que você está tendo, que você está levando, ela é passageira, ela vai passar. O homem nasce, ele cresce, algumas vezes se reproduz, e aí vem o fim, ele morre. E é isso que o escritor está dizendo que esse é o destino de todos os homens, morrerem, e morrerem uma única vez. Morrerem uma única vez, e aí vem, depois desta morte, segue-se algo
que se chama de julgamento. Os homens serão julgados pelas suas ações que cometeram, que fizeram ou que escolheram fazer enquanto aqui estiveram, enquanto aqui viveram, enquanto tiveram o dom da vida. Elas serão julgadas pelas escolhas que elas fizeram. Ou seja, todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões, todas as atitudes que tomamos, as decisões que tomamos, elas terão uma consequência, seja nesta vida ou na outra. Então, o escritor está chamando a atenção para isso, mas a atenção que ele chama é mais ainda interessante, porque ele vai nos falar acerca de um fato, de algo que aconteceu, que Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, assim como aos homens, é isso que ele chama a atenção, assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez, Jesus Cristo também veio, apareceu como um ser humano, semelhante a nós, foi vestido por esta carne humana, e ele veio e ofereceu-se uma única vez, ou seja, ele morreu uma única vez, mas ele não tinha pecado, ele não cometeu nenhum erro, ele não cometeu nenhuma falha, por isso a sua morte, a sua única morte, a morte que ele sofreu, o sacrifício que ele fez foi em prol do resgate daqueles que se achegarem a Ele. Ele se ofereceu uma única vez, sem pecado. Ele morreu uma única vez para perdoar os nossos pecados, para nos livrar dessa condenação, para nos livrar do julgamento que um dia acontecerá. E ainda, o escritor também vai nos dizer o seguinte, que ele morreu uma única vez, se ofereceu em sacrifício para perdoar os pecados de muitos, e ainda ele vai voltar. Ele regressará de novo para buscar aqueles que estão salvos, para buscar aqueles que se arrependem, para buscar aqueles que se convertem dos seus maus caminhos, para buscar aqueles que rejeitam o pecado, para buscar aqueles que abandonam as suas práticas pecaminosas e se voltam para Deus, e se voltam para o Senhor, aqueles que abandonam o pecado e se voltam para Jesus. A Bíblia diz que ele aparecerá de novo para buscar todas essas pessoas. Então, meu amigo, aprenda, ouça nesta tarde isto. Jesus Cristo, ele nos dá esse exemplo. Os homens morrem uma vez, ele morreu também uma única vez, sem pecado, não cometeu pecado. Os homens que morrem, se eles morrerem no pecado, eles estarão condenados para sempre. Não há mais solução, não há mais saída. Entretanto, Jesus Cristo, como homem, ele morreu uma única vez, mas ele não tinha pecado. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia para perdoar os nossos pecados, para nos salvar e nos livrar das nossas transgressões. Mas ele aparecerá também uma segunda vez para nos levar para o céu, para nos levar para estar para sempre com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus continue guardando a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.